Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez com as melhores comédias de todos os tempos, na minha opinião. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, vamos lá. Vale dizer que os animes dessa lista não devem ter muito foco em romance, senão eles viram comédias românticas. Alguns dos animes da lista até vão ter romance também, porque não tem como anular completamente. Tem ótimas comédias que acabam tendo um pouco de romance misturado. Mas aquelas obras que forem realmente muito focadas em romance, forem comédias românticas, esses eu vou deixar para uma outra lista de melhores comédias românticas. Vou tentar não misturar muito aqui, mas tem algumas que é complicado, como vocês vão entender ao longo da lista. Começando com The Frag. Essa história acompanha um delinquente que desafia um clube do colégio dele, um clube de jogos. E, bom, o que ele não sabia, na verdade, o grupo dele não sabia, é que as garotas do clube de jogos são completamente loucas. E elas acabam capturando ele e obrigam ele a entrar pro clube. E a partir daí ele começa a interagir com essas garotas aí em diversas situações completamente malucas. É muito divertida essa comédia, nem é tão conhecida. Tem um pouco de romance, principalmente porque tem uma garota aí desse colégio, que nem é parte desse clube, mas interage direto com o protagonista, que acaba se apaixonando por ele. E a interação entre os dois é muito engraçada ao longo da história. Mas é mais um extrazinho que um foco, então não se encaixa como comédia romântica. De qualquer forma, é uma história que eu morri de rir sem parar em diversas situações. O diretor se deu muito bem com o anime, ficou excelente o timing cômico. E é uma pena que não tenha nova temporada. A gente ficou por anos aí, no caso, desejando uma nova, mas felizmente não aconteceu. Mas ainda assim vale a pena conhecer a história, só pra dar umas boas risadas mesmo, porque é muito engraçado. Já quem prefere uma comédia com aquele fator relaxante misturado, tem Mahou, que tem até um plot por trás, embora tenha me surpreendido. No começo não parecia que iria ter, porque a história acompanha uma princesa que foi capturada e levada para o castelo do Senhor dos Demônios. Parece uma situação muito desesperadora, mas na verdade ela tá de boaça com tudo isso. Ela na verdade só quer dormir bem. E ela fica fazendo um bando de coisas doidas nesse castelo aí do Rei dos Demônios para conseguir uma boa noite de sono. Cada hora é uma coisa que incomoda o sono dela e ela vai tocando o horror no castelo aí e tá pouco se lixando para as coisas à volta dela desde que ela consiga dormir bem. Outro anime que eu tenho que citar nessa lista porque eu acho a primeira temporada ótima, a segunda fica um pouco repetitiva. Mas Himouto Maru-chan, meu Deus, o que fizeram de meme com essa garota aí? Que é basicamente uma estudante que parece uma modelo, toda certinha e perfeita no colégio, mas quando chega em casa, vira uma vagabunda que só quer saber de comer salgadinho e jogar videogame. E no caso fica infernizando o coitado do irmão dela. Então a gente vai acompanhando a rotina dela aí, que é muito carismática, principalmente nessa forma bizarra que ela fica aí quando chega em casa, que é só uma representação dela no formato mais relaxado. E bom, tem várias partes muito engraçadas, você ri pra caramba com a primeira temporada, no caso da vagabundice, o nível de vagabundice dela, e várias situações, no caso que ela fica ali enquanto tenta esconder esse lado dela, que é o ela real, dos amigos dela. Então, recomendo muito a primeira temporada, e a opening é ótima, é de chorar de rir com aquelas cenas ali malucas dela, a personagem também é muito divertida, e você vai vê-la com frequência, até a nível de conhecimento desse mundo aí dos animes, é interessante saber quem ela é, porque ela aparece direto, no caso para representar algumas situações aí. Até entre quem não conhece nem muito anime, às vezes usa uma, no caso, imagem dela e não tá sabendo que é ela, no caso que é desse anime. Então é um anime bem divertido, pena que a segunda temporada acabou, no caso, não inovando muito, ficou mais do mesmo e aí não chamou tanta atenção. Mas a primeira é ótima, recomendo dar uma chance aí, dá pra dar umas boas risadas. Com esse anime que mistura um pouco de vida cotidiana, Slice of Life, com bastante humor. Outra comédia muito divertida é Fantasy Bishoujo, que é um isekai, só que ele tem um diferencial que vai dois personagens para um mundo de fantasia, dois amigos, e um deles acaba virando uma garota, devido a um desejo que ele teve, e a deusa que mandou ele para esse mundo não interpretou corretamente esse desejo, e acabou transformando ele numa garota que ele idealizava.
E a partir daí, ele e o colega dele vão tentar desbravar esse mundo para derrotar o Senhor dos Demônios, para poderem voltar para a Terra, e o amigo dele poder voltar ao corpo normal dele. Só que o amigo dele tem uma magia que faz todos os homens à volta se apaixonarem loucamente por ela, ou por ele, ou como você quiser chamar. Mas o ponto é que o próprio amigo dele não é imune a isso, e ele fica tentando resistir, o que cria situações extremamente engraçadas entre os dois ali ao longo da história, ele tentando resistir, no caso, a habilidade de charme que esse amigo dele tem. E ele começa a abusar disso ao longo do tempo, porque esse amigo dele é muito malandro também. Então, quando ele se adapta, ele começa a usar isso pra conseguir o que ele quer, no caso dos homens à volta. Então, olha, muito engraçado. O time cómico do diretor é ótimo. O anime não tem animação esbanjando nem nada, mas é cheio de caras e bocas engraçadas. Eles se viram muito bem. E tem um plot ali por trás, vai desenvolvendo. Tem o Kirito do Paraguai. Olha, tem cada coisa maluca, deusas completamente insanas. É muito engraçada a história. Então recomendo dar uma chance, é um isekai meio diferente até pra variar. Outra comédia excelente, essa aqui já bem antiga, é focada em vários garotos no colegial. Então tem nem, no caso, o que descrever na sinopse. É o dia a dia, inclusive esse é o título, o dia a dia de garotos colegiais. Só isso. Pô, Marcos, hein? Parece muito divertido, você pode estar pensando. Pois é, eu pensei a mesma coisa quando eu li a sinopse. Aí eu enrolei pra ver esse anime na época. Mas aí depois eu fui ver, eu tava sem nada pra ver. Há muitos anos atrás, e aí eu fui dar uma olhada e, meu Deus, como eu ri com essa bodega. É tão, mas tão engraçado, tem cada piada mais maluca que a outra. E tem até um tiquinho de romance, porque tem uma garota meio stalker lá que se apaixona por um dos personagens, e é ela perseguindo ele, e o cara não entendendo nada, achando que ela quer matar. É muito engraçado a interação dos dois ao longo da série. Mas é cada situação débil mental, esse treco, que não tem como não rir. É muito difícil passar por esse anime sem dar muita risada. E tem o counter desse, que é ele ao contrário. Porque é um bando de garotas e completamente doidas, porque tem que ter isso. Se forem muito normais, aí não tem tanta graça. Então, sempre elas são meio doidinhas, cada uma de uma forma diferente. E são garotas colegiais, aí a gente vai ver no dia a dia delas completamente insano, porque elas não são muito normais também. Então a gente vai acompanhando aí o cotidiano delas, é isso. Só que é muito engraçado, tipo, as situações que o autor cria lá, a criatividade dele é o que vende a história, pra te fazer rir sem parar. E tem também um tiquinho de romance, assim como no outro não teve, do Quero Que Era Garotos. Esse aqui também tem o caso de uma garota lá com um professor, e olha, é muito engraçado, tipo, é até meio repetitivo isso nessa lista, né, porque, pô, isso aqui, vão assistir, é muito engraçado, mas é assim, é um anime de comédia, então o que eu posso falar de mais qualidade dele? É engraçado pra caramba. Esse aqui acompanha 4 pessoas que têm segredos. Uma delas, na verdade, é uma alien, a outra é uma telepata, a outra é uma ninja, e a outra é o outro, é um cara que foi obrigado pela irmã, já que os dois são gêmeos, e aí a irmã obrigou ele a se fingir de mulher, e aí pro colégio só de mulheres dela. Então, na verdade, isso aqui é aquele anime só com garotos, focando só em garotos, mas na verdade não, porque tem um cara lá que, no caso, pensa e tal, age como um cara no meio de um bando de garotas lá. Eu crio algumas situações bem engraçadas devido a isso também. Mas vai seguindo aí a história, acompanhando o dia a dia deles, e eles tentando esconder os segredos que eles têm um do outro, tentando agir como estudantes normais, o que não dá muito certo. Até porque tem alguns deles que estão meio doidos. A Alien, por exemplo, se acostumando com as coisas da Terra, bom, ela... olha, só vendo pra entender. Tem Tokai no Yuko Indomo. Esse aqui já é um pouco mais antigo, teve várias temporadas, inclusive. Ele tem uma pegada de comédia um tanto quanto diferente, já que ele acompanha um cara que vai para um colégio que era só de mulheres, mas agora está transitando para poder ter homens também. E aí ele foi um dos primeiros aí a entrar. E aí as garotas do conselho estudantil, já que vai virar um colégio misto agora, acham que tem que ter um homem no conselho estudantil também, não só mulheres como tinha antes. E aí chamam ele para entrar no conselho estudantil. Só que ele não sabia que as garotas desse conselho estudantil são meio doidas. Elas acumularam alguns desejos e alguns pensamentos meio estranhos. Então isso gera interações com o protagonista delas. Olha, é muito engraçado e também bem pesado em alguns sentidos. É um negócio que você não vai ver na maioria dos animes. As piadas envolvem muita coisa sexual e tal. Tem inclusive uns brinquedos ali que aparecem. E algumas situações ali, eles botam os mosaicos. É uma comédia que, digamos, que tem um ente muito pesado, só que é verbal. Então eu recomendo muito a dar uma chance. A interação do protagonista com as garotas vem de história mole. E tem um tiquinho de romance ali também. Tipo, é bem de leve e tal, não é o foco, mas tem um pouquinho de interação romântica ali também, principalmente do protagonista com a presidente do conselho estudantil.
Esse aqui é mais recente, Boat the Rock. Acompanha a história de uma garota extremamente introvertida, com dificuldade de socializar com os outros, tem fobia social até, ela entrando para uma banda, que é o sonho dela. Só que é meio difícil de realizar com os problemas que ela tem, no caso de fobia social, já que banda é um negócio que se apresenta para todo mundo. Então ela acaba, depois de vários eventos, aí, conseguindo entrar para uma banda e a gente vai acompanhando o dia a dia dela, interagindo com as garotas dessa banda e tentando superar, no caso, essa fobia social que ela tem, gradativamente. E, meu Deus, a garota é um sarro. As caras e bocas dela ao longo da história, ela tem um treco toda hora. E cada vez de uma forma totalmente diferente, é muito, muito engraçado. A garota, tipo, embora ela seja depressiva pra caramba, ela é mega carismática, ela vende muito fácil a história. Tem um monte de meme que vocês devem ter visto lá na internet, ficou muito popular. Então, esse é bem recente e é muito engraçado. No caso, alguns tratam como anime de banda e tal. Tem banda, mas não é um negócio que tem um foco absurdo. O maior foco aqui é comédia. Tipo, você ri sem parar. Alguns compararam com K-On! Também. K-On! É mais um Slice of Life, não tem tanta comédia nele. Slice of Life com música. Aqui é uma comédia. Primariamente é isso, você vai rir horrores cada episódio. Esse aqui é outro que é bem diferentão, Murenase Seton Gakuen. E esse aqui acompanha a história de um cara que vai para um colégio onde a maioria dos alunos são meio animais. Humanos, na verdade, são a raridade ali. Inclusive, ele foi para esse colégio só porque ele é apaixonado por uma garota humana que está indo para esse colégio. E ele quer avançar, no caso, o romance dele com a garota, só que entra uma garota lobo que ele encontra no meio do caminho. E aí, depois dele interagir com ela e tal, ajudar ela, a garota lobo acha que ele tá louco de paixão por ela e tal, lá, eles estão destinados e começa a perseguir ele. E aí eles entram para um clube, conhecem mais um bando de garotas e vira uma bagunça o negócio todo. É muito divertido as piadas que eles fazem com os animais. O autor zoa de tudo, zoa hiena, muita gente sabe por que hiena tem um diferencialzinho, mas o ponto é que tem zoeira com tudo que é possível do reino animal aí misturado com humanos no meio, ou humanoides. E tem também um pouco de romance, já que a garota lobo é apaixonada pelo protagonista. Tem um romance também de um leão com uma gazela, que é um negócio que não combina muito, mas olha, é um dos destaques até, as partes com o leão são muito boas. Mas em geral o anime tem toneladas de coisas todo episódio que você vai ficar chorando de tanto rir. Esse aqui é mais um de garotas loucas, é o foco da história, e foi uma mega surpresa porque eu não esperava nada, absolutamente nada dele. Eu fui dar uma chance aí pra estreia, porque eu dou uma chance pra todos os animes, praticamente que estreiam nas temporadas, eu vejo o episódio 1 deles. E aí esse eu já vi esperando dropar mesmo. Só que quando acabou, eu só queria mais. E que garotas loucas, cada uma de uma forma diferente. Meu Deus, é criatividade pura do autor, as situações que ele cria lá. E você fica, meu Deus, que insanidade. Mas é engraçado pra caramba, então tá valendo. E, na verdade, tem mais de uma coisa insana, não são só as garotas. O pessoal desse colégio tem alguns muito doidos também, diretor. Tem muita gente doida nesse colégio. Mas o ponto é que vai acompanhando a rotina aí dessas estudantes em um clube, e elas são completamente insanas, em cada uma de uma forma diferente, lá tem suas particularidades. E eu recomendo aí dar uma chance pro primeiro episódio, o segundo, se não gostou, deixa pra lá. Porque eu tava rindo horrores só nos primeiros 2 episódios. Maid Dragon é um que eu gosto muito, não só pela comédia dele, mas porque os personagens são muito divertidos, é muito fácil gostar deles, e tem um plot aí que vai se desenvolvendo devagar. E tem muitos casais. Então, alguns classificariam como comédia romântica, só que o foco não é o romance. Se você vai ver só pelo romance, é um negócio extra ali. Mas a história começa com uma garota dragão, que fica se apaixonando aí por uma humana e querendo trabalhar pra ela. Só que não avança muito o negócio, é bem lentinho, então classificar como comédia romântica é complicado. Pra mim é mais uma comédia, que tem algum romancezinho ali, mas é menor. Então vai acompanhando a rotina dessas duas na mesma casa, aí depois aparece mais uma garota dragão, depois mais uma, e mais uma, vai aparecendo e cada uma delas acaba ganhando um par aí na história, e acaba formando vários casais diferentes. Mas o ponto que se destaca nessa história, fora o humor que é muito bom, a direção fantástica, é a animação. Tem uma ceninha de ação aqui ali, que acontece de vez em quando, que, nossa, são ultra bem animados, que é do estúdio Kyoto Animation. Então eles esbanjam horrores, tem inclusive um bando de referências a animes famosos, shounen de ação famosos e tal. Então essa obra aqui tem um bando de gifs que bota na internet dela, porque tem cenas fantásticas em termos de animação, apesar do foco ser uma comédia. Spy Family é mais que conhecido, é um anime super divertido, não é o mais engraçado que eu já vi, tanto que não tá no tier mais alto dessa lista, mas é outro anime que me divertiu demais, tipo, eu dei muita risada, principalmente da heroína principal da história, que é a Anya, e a história acompanha um agente secreto
que pra missão dele é obrigado a adotar uma garota, e ele adota, só que não sabe que ela, na verdade, é uma paranormal que consegue ler a mente das pessoas. Ele tem que entrar num casamento de fachada também, só que a mulher que ele acaba casando é uma assassina de aluguel, e ele não sabe disso. Mas a garota sabe, já que ela pode ler a mente dos dois. E isso cria situações hilárias demais ao longo da história. Você dá muita risada com ela, as caras e bocas delas são ótimas também. Inclusive, várias delas viraram memes pela internet. O anime tem um pouco de ação também, muito bem feito quando acontece, já que envolve as missões do espião e também da assassina, e um pouquinho de romance também que rola entre eles. Mas não é o foco central da história. O foco aqui é ser uma comédia, e o anime se dá muito bem nisso, até porque todos os personagens, essa família central da história, é muito bacana, é fácil gostar de qualquer um deles, principalmente da Anya, que é o coração dessa história. E bom, outra comédia muito legal é Mao-sama. Esse aqui acompanha um Mao que vai do mundo de fantasia para a Terra e tem que se adaptar a ela, inclusive sobreviver, trabalhando no McDonald's em meio período. Ele tentando sobreviver na Terra, se adaptar aos costumes e virar um excelente funcionário do McDonald's já é um negócio extremamente hilário. Mas ao mesmo tempo tem os seres do mundo dele que vêm para a Terra também, alguns atrás dele, vem a heroína também, que tá lutando contra ele no outro mundo, para a Terra, tentando sobreviver também, se adaptar à Terra, ao mesmo tempo perseguindo ele no começo. Então tem várias situações dele lutando até contra esse pessoal, ou tentando só acabar com conflitos que estão surgindo, que é muito legal. Tem uma garota também que se apaixona por ele, então tem um pouco de romance ali, mas não é o foco central da história, é só um elemento extra que tem ali. Mas a comédia é sensacional, as caras e bocas são ótimas, o general também, no caso do Mao, é muito legal. Então a primeira temporada é fantástica, é comédia com ação bem feita ainda, tem umas cenas de ação muito legais no meio. Então é uma excelente comédia com ação, até eu descreveria. Mas o problema é que a segunda temporada é horrível em comparação, é muito abaixo. Então, inclusive, a primeira temporada encerrou tão bem que você não precisa nem ir pra segunda. Esse é o único contra desse. Granblue é outra comédia sensacional, essa aqui focada em universitários. Então, pra quem quer comédias com personagens um pouco mais velhos, essa aqui já atende mais. Porque é basicamente um cara em uma faculdade lá, morando junto de conhecidos dele, que estão envolvidos, inclusive, com mergulho, que é uma das temáticas que tem dentro desse anime, mas não é um anime de esporte ou algo parecido, só tem um pouco de mergulho ali envolvido nas situações. O ponto é que a comédia desse anime é muito, muito engraçada, e é maluca também. Tipo, no primeiro episódio já tem um espelador lá correndo atrás do protagonista, e a cena é muito divertida, parece que ele vai ser, tipo... Eu vou nem falar aqui. Inclusive, mostrar a cena eu acho que não dá também, porque vai desmonetizar o vídeo. Então, é complicado até porque... Nossa, esse anime, tem tanta gente pelada nele, e muito homem também, não é só mulher não. Tipo, alguns quando eu falo isso, só mulher, não, homem e mulher. Então... é até difícil mostrar as cenas mais engraçadas dele, porque o vídeo seria desmonetizado. E, bom, chegamos ao tier máximo aí. Saikouzu no Psy-nan é uma das melhores comédias de todos os tempos pra mim. E é engraçado que não tem uma animação primorosa nem nada, né? A produção ok. Só que o diretor é excelente, o timing cômico dele é perfeito. E nessa história precisa de muito disso, até porque o protagonista fala muito rápido. Inclusive, o pessoal reclamava até que ficava com dor nos olhos, tanto ler as legendas lá saindo da luz, quando ele falava ali, tem muito disso. E olha, ele é seco, é frio e seco, não é aquele cara carismático e tal, em muitas histórias, o que vende é o carisma dos personagens. O dessa história é um garoto com poderes psíquicos tentando levar uma vida normal. Só que ele é extremamente overpower, nível, por exemplo, Mob. Só que enquanto o Mob tem humor, só que tem muito drama, desenvolvimento de personagem, aqui é 100% focado em comédia. Inclusive uma garota interage muito com ele ao longo da história, então tem um pouco de comédia romântica também. Não é o foco central, mas frequentemente acaba envolvendo os dois aí. E esse aqui entrou pra minha lista bem recentemente, Isekai Oji-san. A história acompanha um cara que vai pro mundo de fantasia, ou seja, um Isekai, só que a gente acompanha ele depois que ele volta pra Terra, muitos anos depois, mais de 10 anos depois, que ele foi pra esse mundo de fantasia. E aí, junto ao sobrinho dele, ele resolve abrir um canal do YouTube para tentar sobreviver, se sustentar com base nisso. E ao mesmo tempo ele vai contando as histórias dele nesse mundo de fantasia pro sobrinho dele e pra amiga de infância do sobrinho dele, que inclusive é um casal da história. Então é mais uma que não é o foco central ser comédia romântica, mas acaba tendo muita comédia romântica, principalmente depois de uns 3 a 4 episódios, começa a aumentar cada vez mais.
vai mostrando o tio interagindo aí com vários garotos que ele conheceu nesse mundo de fantasia, a Elfa principalmente, que ele mais interage, e tem muita comédia romântica entre eles, as situações são muito engraçadas, mas as situações do tio, fora a comédia romântica, são hilárias também, até no mundo real. Ele tem que se adaptar também à nova era, ele ficou mais de 10 anos aí longe da Terra, muita coisa mudou. Ele mantém também todos os poderes dele que ele tinha nesse mundo de fantasia na Terra, depois de voltar. Então isso gera situações muito loucas, os superpoderes malucos dele, ele é muito overpower. E olha, eu não dava muito quando eu vi o sinopse e tal, o trailer, mas meu Deus do céu, eu gostei cada vez mais. Quando acaba, você tá desesperado para que tenha mais temporadas. Konosuba é um que eu já cansei de citar aqui. O protagonista, depois de morrer, vai para um mundo de fantasia, ele acaba enganando a deusa que enviou ele, ela vai junto, e a partir daí os dois têm que sobreviver nesse mundo, ao lado de outras duas aventureiras que se juntam a eles, e eles começam a fazer missões por aí. Só que as garotas que se juntaram a eles são completamente doidas, cada uma de uma forma diferente. A deusa, apesar de ser poderosa, se acha demais e é muito burra. A cavaleira é uma masoquista. E a maga é uma maníaca por explosões, só sabe uma magia que deixa ela inválido depois de usar. Então cada um dos personagens dessa história é mais maluco que o outro. O protagonista é mais normal. E ele não é 100% normal. Ele é meio errado até. E essa aqui é a parte divertida, não é aquele protagonista certinho e tudo mais. Inclusive essa obra zoa muitos clichês de Isekai. Então pra quem já viu muitos, vai adorar, vai rir de montão. Com várias piadas que eles fazem. Mas a história é basicamente eles sobrevivendo aí nesse mundo de fantasia, tentando derrotar todos os generais do Mao para um dia chegar até ele. Eu recomendo demais a darem uma chance, a direção é fantástica, tem umas animações muito boas também, principalmente nos clímax de ação, que surpreende até o que eles conseguem entregar. E, mais importante, é um anime que você dá muita risada e adora a maioria dos personagens. Prison School. Esse aqui acompanha a história de vários caras em um colégio que são presos pelo conselho estudantil em uma cadeia que tem no meio do colégio. Sim, é uma insanidade só disso, tem uma cadeia no meio do colégio. E as garotas prendem eles lá. E a partir daí vai mostrando vários episódios com eles tentando escapar desse local, enquanto elas ficam judiando deles. E, bom, tem situações que... Olha, é difícil de escrever, é difícil mostrar, porque esse vídeo vai ser desmonetizado. Esse anime é difícil mostrar o trailer sem ser desmonetizado, porque ele tem um eti muito doido, é o mais pesado de longe. De toda essa lista, esse é o que tem eti mais pesado, tipo, é hardcore até. Inclusive naquela lista que eu fiz muito antiga, com etes extremamente pesados, ele tá envolvido. Porque ele tem muita nudez, e ele tem, nossa, umas cenas... Olha, é difícil de escrever, eu não posso escrever nada, esse que é tortura aqui. Eu não posso escrever nada, eu não posso mostrar quase nada, eu só posso dizer é pesado pra burro. Mas é um pesado que é cômico, as situações são absurdas, mas um absurdo muito engraçado. Então se depois de 3 episódios você já não estiver chorando de rir todo episódio, deixa pra lá, porque meu Deus, é muito hilário. É cada cena mais insana nesse anime. E bom, não tenho como citar as melhores comédias de todos os tempos sem citar Baka to Test. Essa já é antiga, mas meu Deus do céu, é tão, mas tão hilário. Alguns, ao descrever sinopse, vão lembrar de Classroom of Elite, só que não tem nada a ver. Tipo, lá era sério pra caramba, aqui é extremamente cômico. Mas é um colégio também, que tem rankings das classes, de acordo com os alunos que entram. Quanto melhores os alunos, maior a classe que eles entram. As classes lutam entre si pra subir de ranking, ganham vantagem pra subir de ranking. Então tudo isso que eu descrevi aqui, pô, parece Classroom of Elite. Pois é, só que é Classroom of Elite na maconha, basicamente. É muito doido o negócio. Os personagens são cada uma biruta que o outro, de uma forma diferente, e as interações entre eles é o que torna divertido. Tem bastante romance também, eu diria. Já que o protagonista se apaixona por uma garota lá que entrou na turma errada, entrou na pior turma do colégio lá, com os piores alunos e mais malucos, com certeza. E tem, no caso, um aluno lá que tem um romance com uma garota muito doida de uma turma mais avançada, que é uma psicopata, basicamente, yandere, louca de paixão por ele. E é o casal mais engraçado da história. Mas a história é basicamente isso. Um grupo de estudantes da turma mais fraca do colégio tentando derrotar as outras turmas e subir de rank ao longo do tempo. E bom, os animes dessa lista não importa muito a ordem, principalmente o rank final aqui não é relevante a ordem. Tipo, qualquer um deles eu botaria em primeiro porque são todas as melhores comédias, as que eu mais dei risada na vida. Então por isso que estão nesse tier 1. Tem também uma lista que eu já fiz para os membros com 30 das minhas comédias favoritas. Então, quem tiver interesse, se for membro, tá linkado aí nos cartões ela pra vocês. E, bom, gente, é basicamente isso. Concorda com a minha lista? Não? Quais as suas comédias favoritas de todos os tempos? Comenta aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.